Estrutura condicional encadeada. A estrutura condicional encadeada permite executar um ou mais comandos contidos em uma sequência de testes condicionais, dependendo do resultado de cada um deles. Então é possível compor estruturas if e if-else, formando uma estrutura encadeada, ou seja, uma estrutura condicional é basicamente formada pelo aninhamento, ou encadeamento de várias outras estruturas if ou if-else, uma dentro da outra. Então a gente vai estar utilizando ele quando existe várias condições para ser testadas, ou melhor dizendo, a gente vai estar utilizando a estrutura condicional encadeada quando a gente tiver mais de duas condições a serem testadas. Então nós temos um exemplo aqui, onde a gente verifica a idade da pessoa. Com base na idade dessa pessoa, se ela for, por exemplo, maior de idade, a gente ainda faz outra verificação, verifica se essa pessoa ela possui carteira de habilitação, se ela é habilitada. Por quê? Porque se a pessoa pode, por exemplo, ela pode ter 18 anos, mas ela não pode dirigir. Por quê? Porque ela não possui carteira. Então observe que a gente tem várias condições. Então a primeira condição, a gente verifica se ele é maior de idade. Então solicito uma idade para o usuário. Por exemplo, fornecer, digamos que seja 18. Então 18 é maior que 17? Sim. Se é maior que 17, ele vai entrar no meu if aqui. Entrou no if, ele vai fazer de novo outra pergunta para mim, Ele vai mostrar a mensagem informando que eu sou de maior. E em seguida faz outra pergunta para mim. Então, você possui habilitação? Caso aqui minha resposta seja sim, ele vai armazenar esse valor sim, essa minha resposta, a minha variável chamada resp. Após isso, com base nesse valor que eu acabei de fornecer, na variável resp ou resposta, ele vai estar fazendo uma nova verificação. Então eu tenho outra estrutura if-else dentro de uma estrutura if-else. Então por que foi isso necessário? Porque além de verificar se ele é maior de idade, eu quero também saber se ele possui carteira de habilitação. Então, se ele for maior, a maior de idade apresenta a mensagem na tela e faço outra pergunta para ele. E com base nessa resposta, eu vou estar verificando se ele possui ou não carteira de habilitação. Então, se minha resposta aqui foi sim, ele vai verificar. Sim é igual a sim? É verdade. Se é verdade, ele vai estar mostrando essa mensagem aqui para mim na tela. Então, você é de maior e pode dirigir. Se não, se mesmo que eu seja maior de idade, mas eu não possuo carteira, então aqui minha condição vai ser falsa. Então, não é igual a sim? Não. A minha resposta foi negativa. Se for, ele nem vai executar a parte if, ele vai pular para a parte else e vai estar executando aqui abaixo. Então, ele vai estar apresentando essa mensagem para mim. Você é de maior, mas não pode dirigir. Por quê? Porque eu não possuo carteira de habilitação. E no começo aqui, se por acaso eu entrar com valor logo de início aqui, se eu for de menor, por exemplo, se eu entrar com valor 15 anos, então no começo ele vai estar verificando, 15 é maior que 17? Não, é falso. Se é falso, pulou toda a estrutura if e vai direto para a parte else, onde ele vai estar executando a seguinte mensagem. Então você é de menor e não pode dirigir. Quando que eu vou estar utilizando a estrutura condicional encadeada? Então é utilizada, como eu tinha dito anteriormente, quando existem mais de duas condições possíveis no teste. Então quando eu tenho mais de duas, eu vou estar utilizando a estrutura condicional encadeada. Então, e desde que haja necessidade de se fazer testes relacionais entre uma ou mais variáveis em um valor, ou entre uma ou mais variáveis com outras variáveis. Aqui nós temos um outro exemplo. Então, faça um programa que leia um número inteiro e imprima uma mensagem informando se ele é maior, igual ou menor que zero. Então, observe que nesse problema nós temos mais de duas condições a serem testadas. A gente tem que verificar se ele é maior, se ele é igual ou menor
Então, repetindo novamente, faça um programa que lê um número inteiro e imprima uma mensagem informando se ele é maior, igual ou menor que zero. Então, primeiramente, a gente obtém o valor do usuário. Com base nesse valor fornecido, a gente vai verificar. Digamos que ele tenha entrado com um valor 10. Então, 10 é maior que zero? Se é maior que zero, consigo entrar na parte if e vou estar executando essa instrução aqui. Então, estou fazendo uma concatenação com uma mensagem. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Se eu entrei o valor 10, ele vai estar mostrando para mim 10 é maior do que zero. E assim se encerra o meu programa. No caso, eu entro com um valor aqui, digamos, igual a zero, então vai verificar 0 é maior que zero? Não, 0 não é maior que zero. Então ele pula a parte if e vem para a parte else. E dentro da parte else, a gente tem uma outra estrutura if else. Então, uma vez que ele entrou no else, ele já vai estar fazendo outra verificação. Então, 0 é igual a zero? É verdadeiro. É verdadeiro? Então entrou na parte if e vai executar para mim essa outra instrução, que é novamente uma mensagem. Então, o que ele vai estar mostrando para mim na tela? 0 é igual a zero. E termina o programa. Caso contrário, eu entro com um valor negativo. Apenas um exemplo, entrei com menos 1. Então, vamos lá no começo. Menos 1 é maior do que zero? Não. Então, pulou o if e foi para a parte else. Novamente vai ser verificado. Menos 1 é igual a zero? Não. Condição é falsa. Se é falsa, novamente, pula para a parte else. Como não tem mais nada para verificar, a única coisa que ele vai ter que fazer é executar para mim essa última mensagem. Então vai estar mostrando aqui para mim na tela. Menos 1 é menor do que zero. E termina o programa.